Bom dia, jovens leões de Judá. Mais uma manhã em que nós vamos estudar mais um trecho da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 11, uma promessa de salvação. Eu quero ler o texto de referência para a gente poder começar aqui na nossa revista, tá bom? Diz o texto, João 1, do 15 ao 29. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma promessa de salvação. A introdução vai nos dizer o seguinte: Jesus deixou sua glória e veio à terra para salvar os que se haviam perdido. Ele se dispôs a pagar um alto preço para cumprir sua promessa, passando pela cruz. Não existe amor igual a este. Vamos compreender o que é a salvação. Biblicamente, significa tirar alguém de condenação através da obra expiatória de Jesus Cristo. Salvou do quê? Ou salvos do quê? Para a gente entender um pouco mais sobre a salvação, é preciso voltar ao início, após a criação do homem e da mulher. Como bem se sabe, Adão e Eva foram criados por Deus para ter uma vida privilegiada em um jardim maravilhoso, sem pecados, onde não havia morte, possuindo comunhão plena com o seu Criador. Porém, Satanás entrou na história e fez com que ambos pecassem e perdessem todos os privilégios, separando o homem da comunhão com Deus. Neste ponto, o homem, por desobediência, passa ao patamar de pecador.
O pecado mancha a pureza do cristão e, consequentemente, leva o homem a ser condenado por seus atos. E como voltar à comunhão com o Pai nessas condições? Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salvo do quê? Do pecado. Salvo do quê? Da desobediência. Como já podemos ver aqui, o homem aqui está agora separado de Deus, ou seja, está manchado, está impuro. Agora ele precisa de um plano de salvação, né? E a desobediência de Adão e Eva trouxe grandes prejuízos. A primeira dela foi a queda da comunhão com Deus, né? Trouxe inúmeros prejuízos aos homens, ou ao homem, à terra, né? Vamos destacar alguns deles. Por exemplo, por causa da desobediência do pecado, a terra se tornou maldita, ou seja, o pecado de Adão contaminou a terra. Olha o que Deus disse para Adão. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Esse foi um grande prejuízo, né? Não só trouxe para Adão e Eva prejuízo pessoal, o seu ato, a sua atitude contaminou toda a terra, né? O pecado traz consigo um salário. Olha o que diz Romanos capítulo 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Outra questão também, né? O homem deixou de ser justo. Romanos 3:10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Por quê? O homem agora está em pecado, deixou de ser justo. É interessante essa questão. A justiça, né? O homem ser justo é algo que era desde o princípio. Por isso que o Senhor diz que não há nenhum justo mais. Por quê? Porque ele pecou. Segundo ponto, uma promessa no início. O livro de Gênesis 3:15 mostra-nos a origem de tudo, até mesmo a primeira promessa de redenção da humanidade. Sobre este texto decorre toda a teologia da redenção do Antigo Testamento, né? Deus nunca é surpreendido. Após Adão e Eva pecarem através da proposta da serpente, Deus vai tratar do assunto com ambos. No texto bíblico, é notório ver que Deus já tinha tudo sob controle, pois cada um recebe a sentença diante das ações tomadas. Mas o que chama muito a atenção é a sentença que recai sobre a serpente. Da semente da mulher viria aquele que esmagaria sua cabeça, trazendo entendimento que o dano causado pela serpente teria destruído juntamente com ela. A queda do homem, de maneira nenhuma, pegou Deus de surpresa. O plano de salvação estava nos planos de Deus. Olha o que diz Lucas 19:10. Vamos ver aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
reafirmando a promessa no Antigo Testamento. Após a declaração de Deus ali no Éden, muitos profetas se levantaram e reafirmaram uma promessa do Senhor. Promessa esta que traria à terra o Salvador da humanidade e que ele entregaria sua vida na cruz em favor de todo aquele que o aceitasse. Isaías escreve: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías escreveu essa profecia mais ou menos 740 anos antes de Jesus nascer. 740 anos antes. Zacarias também escreve: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Olha como é interessante, né? Quando Jesus entrou, né, em Jerusalém, montado naquele jumentinho, é uma coisa interessante, porque Zacarias tinha profetizado lá atrás, muito tempo atrás. Então veja como que as coisas de Deus, elas se cumprem no seu tempo certo, nada fora do tempo, né? Digno é o Cordeiro. Em todos os instantes da vida de Jesus, ele tinha conhecimento que seu ministério passaria pela agonia da cruz. A promessa de salvação fez o Mestre seguir até o fim com o plano de resgatar o homem. Ou seja, não desistiu. E ele veio para nos salvar. Jesus deixou o seu trono de glória e veio como um objetivo principal nesta terra: fazer a vontade de seu Pai. Vontade essa que era dar uma nova oportunidade ao homem, para que este voltasse a ter comunhão com seu Criador, e assim livrar-se da condenação do pecado que estava sobre toda a humanidade. Cristo veio conduzir o homem da escravidão à liberdade, da morte para a vida, das trevas para a luz, por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. João 6,40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O sacrifício que gerou salvação. O pecado trouxe vergonha, dor, separação do homem com seu Criador. Estávamos fadados à maldição e à morte eterna. Romanos 3:23. Era necessário um Salvador que se sacrificasse em nosso lugar, pagando assim o nosso resgate. Jesus, o Filho de Deus, se entregou em sacrifício por nós, como Cordeiro perfeito, sem mancha ou defeito. Ele se entregou à morte de cruz, a fim de nos resgatar da morte eterna. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3:13 e 14. É muito interessante essa questão do sacrifício de Cristo, né? Nós estávamos o quê? Condenados, ou seja, nós estávamos sob maldição por causa do pecado de Adão. Mas Jesus, quando ele se entrega na cruz, ele se faz maldito por nós, ou seja, pagando o preço que nós deveríamos pagar. Um preço de sangue.
preço de vida, ou seja, um cordeiro perfeito, como João profetizou lá no princípio, né? Que ele viria outro depois dele, que ele era digno sequer desamarrar as suas sandálias, que ele era o cordeiro perfeito, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado, não cobre, mas tira. Concluindo a nossa lição, Jesus, como cordeiro perfeito, veio ao mundo e se entregou à morte de cruz para a humanidade. Ele nos resgatou do pecado, nos reconciliou ao Pai. A promessa foi cumprida. Em Jesus temos salvação, justificação e paz com Deus. Ou seja, agora o homem tem novamente a liberdade de servir a Deus. Agora o homem volta a ter a comunhão, né? E quando nós morremos, quando Jesus ressuscitar os mortos, quando ele levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, né, para estar com ele, aí esse vai ser o grande momento, quando a criatura vai se encontrar com o Criador. Lá no Éden, no pecado de Adão, houve separação, mas em Cristo há essa reconciliação. O homem agora vai voltar-se para Deus, ou seja, vai ter um relacionamento novamente pessoal com Deus. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar nesse domingo e que você possa meditar nesta palavra. Uma promessa de salvação. Amém, queridos? Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado. No nome de Jesus. Amém.